glória a Deus, glória a Deus. Meu coração enche de alegria, cara, enche de regozijo, porque isso que você está falando é o que eu creio também. Eu creio que o Senhor está sendo generoso conosco, né? Ele está queimando a palha. Alguns acham que que o que está acontecendo é ruim, mas o Senhor está sendo generoso conosco, né? Porque quando a palha é queimada, a gente consegue enxergar o fundamento, né? E ouvindo você falar, eu estou aqui, meu coração alegre, porque eu acho que é isso. Desde a virada do ano, o Senhor tem falado muito conosco. Já tem uns 2, 3 anos que eu tenho falado muito sobre que é hora de voltar para fundamento, né? E nós temos falado até com o Ministério Profético, né? A gente fala muito com a ênfase no profético, fala assim, que o Ministério Profético precisa se deslocar, né? Está muito na ênfase, todo mundo quer ser profeta, mas na verdade a gente precisa voltar para os fundamentos, que é o evangelho prático, que é o evangelho simples, que é o evangelho focado em Jesus. E eu acho que, eu estava falando um dia desses, Atos capítulo, acho que é Atos capítulo, não me lembro direito, se era capítulo 12, alguma coisa assim, quando Pedro e João curaram aquele coxo na Porta Formosa. A Bíblia diz que eles foram questionados por Caifás, né? E o Caifás estava tentando intimidá-los, né? Para que eles não pregassem, para que eles não falassem de Jesus. Aí eles perguntaram, por que vocês estão fazendo isso? Aí Pedro disse assim, nós não curamos esse homem no nosso nome. Nós curamos no nome de Jesus, aquele a quem vocês crucificaram. Jesus a quem vocês crucificaram, ele é a pedra angular que vocês... Ele foi muito ousado, né? Porque algumas semanas antes, alguns meses antes, ele estava morrendo de medo e se escondeu e negou Jesus 3 vezes, e agora, cheio do Espírito, ele olha para aquele mesmo sacerdote, aquele mesmo sumo sacerdote, Caifás, que tinha profetizado a morte de Jesus, né, e dado a ordem de matar Jesus. Ele fala, aquele construtor, aquela pedra angular que vocês, construtores, rejeitaram. Eu nunca tinha pensado nisso, Kleber. É tipo assim, ele falando, vocês rejeitaram, vocês são os construtores e vocês rejeitaram a pedra principal. E eu comecei a pensar assim, eu senti como se o Senhor falasse comigo assim, Judson, vocês também são os construtores dessa época. Vocês são os construtores em Santa Catarina, né? Vocês são os construtores nessa década, nessa geração. E a pergunta é, nós vamos abraçar a pedra angular ou nós vamos rejeitar a pedra angular, né? E eu tenho pensado muito sobre isso. Eu amo, você nem devia trocar esse assunto, que é o que está queimando no meu coração, porque e quando a gente fala sobre a pedra angular, eu cresci na igreja, então eu sempre pensava que a pedra angular é aquela de esquina. Sim, é aquela de esquina, mas é mais do que isso. A pedra angular do construtor é a pedra modelo. É tipo assim, você coloca aquela pedra e fala, todas as pedras têm que ser cortadas desse padrão, desse tamanho, desse jeito. A pedra angular é a pedra modelo, né? E eu sinto que a sensação que me dá no meu espírito é que Deus está nos dando, Kleber e Leila, um privilégio de voltar a viver o evangelho verdadeiro, simples, onde Jesus, igual você falou, onde Jesus é suficiente, onde Jesus é o que a gente precisa, né? O evangelho hoje ficou tão complicado, tão complexo, tão cheio de... Meu Deus! Até as revelações, né? Até as nossas pregações são tão complexas, né? Tão cheias de... Eu não sei se eu estou certo, tem muito tempo que eu estou fora, eu posso ser que eu estou doido, mas parece que o nosso evangelho ficou tão complexo, tão cheio de coisas, tão cheio... E, de repente, Jesus, como Êxodo capítulo 33, né? Quando Deus vira para Moisés e fala, Moisés, o negócio é o seguinte, eu vou dar para vocês tudo que vocês querem, mas eu não vou com vocês. E aí ele diz assim, que eles ouviram as más notícias e começaram a chorar. E aí o Senhor falou, tá bom, faz o seguinte, tira todos os ornamentos.
tira os brincos, tira o batom, tira a maquiagem, tira o salto alto, tira todos os ornamentos, que eu quero ver vocês como vocês eram no início. Eu quero ver vocês. Ah, Jesus, como eu amo Jesus. Ah, Jesus, como eu te amo. Como eu te amo, Jesus. Eu quero ver vocês como vocês eram no início, né? Simples, desprendidos. Eu amo quando Jeremias fala assim, ele entrega uma palavra profética, fala, eu tenho saudade quando você me seguia pelo deserto sem questionar, né? Você tinha coragem de me seguir porque o seu amor era tão louco por mim que você, se eu falava vamos, você não perguntava onde, você já pegava a mochila e saía atrás. E em Êxodo 33 o Senhor fala, tira os ornamentos para eu ver você, né? E a sensação, não sei se eu estou certo, Certíssimo. mas a sensação que eu tenho é que o Senhor falou, sabe uma coisa? As luzes que vocês usam são legais. E foi eu que dei para você. É bom, não é pecado. A plataforma não é pecado. Todos os aparatos que vocês usam é bom, mas eu queria ver vocês como vocês são, de fato. Né? Porque todos esses ornamentos, todos esses aparatos, e eu não sei se eu tô sendo duro no que eu estou falando, mas eu vejo, às vezes, homens de Deus e mulheres de Deus tão preciosos que perderam o amor por pastorear, porque eles trabalham 24 horas por dia para pagar a estrutura, para sustentar sistema, para copiar um modelo que todo mundo diz que é esse o modelo. O prédio tem que ser assim, ou a igreja tem que ser assim, ou a gente tem que ter muito número, ou a gente... E, de repente, ele não tem mais alegria em sentar com pessoas, né? Porque a agitação e o peso para o resultado, e de repente eu penso, oh Jesus, obrigado pelo fogo. Eu estou falando de testemunho próprio, porque é o que o Senhor fez comigo. O Senhor falou, Jusão, na hora que o Senhor mandou eu parar tudo, né? Era a média de 3 mil convites por ano que nós recebíamos. O Senhor falou, eu quero que você tire um sabático e para. Eu falei, mas como que os céus vão funcionar sem mim, né? Não tem como. Sem mim, os anjos não conseguem trabalhar. Parece que a gente acha. Parece que a gente acha que o dia que a gente tira férias, os céus entram em colapso, né? Mas a verdade é que Deus é Deus desde toda a eternidade, né? E Ele apenas nos deu o privilégio de sermos parceiros deles. Né? E eu estou muito empolgado que a gente venha receber esse novo. E esse novo não é novo, na verdade, é um renovo, né, da gente voltar para ler a Bíblia como Bíblia. Né? Eu não sei se você já tem percebido isso, mas eu tenho desafiado, mas vamos ler a Bíblia como Bíblia. Vamos abraçar a Bíblia de novo como palavra de Deus. Né? Eu estava falando que eu cresci num lar evangélico e você conhece, né, Jonatas, nossa família toda, bem batista, né? E a gente sempre minha avó sempre nos ensinou a valorizar as escrituras, valorizar a palavra do Senhor e esses fundamentos, né? Mas eu lembro que quando nós éramos pequenos, nós falávamos muito, Kleber, que eu ouvia muito minha avó falar, minha mãe, meu pai, falava, olha, nós hoje lemos a Bíblia, mas a igreja antes proibia ler a Bíblia e falava que você vai ficar doido se você ler a Bíblia. E aí, porque a Bíblia era em latim, né? Aí depois da reforma foi traduzida, e mesmo assim ela é celebrada a missa em latim, e eles falavam, não, mas nós temos a Bíblia, nós lemos a Bíblia. E aí eu estava um dia desses ministrando, ano passado, no lugar, e eu percebi que nós também paramos de ler a Bíblia. Nós falamos frases. Né? Nossa teologia é mais frases de efeito do que fundamentos. Né? E eu acho que o Espírito Santo está nos trazendo de volta, está nos dando uma chance de voltar para esses fundamentos. Não sei, é isso que está queimando.
Desculpa, pode falar, estou pregando, né? Amém. Pode falar. Empolgado. Não, a gente está recebendo. Amém. Amém. Pode falar. É muito bom ouvir você falar e nosso coração começa a queimar quando a gente te escuta, com saudade também, e ver, né, esse remanescente do Senhor, assim como o Senhor tem preservado, né, juntos, assim, a porção mesmo dele na sua vida. Amém. E a gente lembrou muito de você essa semana, porque eu lembro aquela canção que a gente cantou juntos do Amor Envolvente, né? Sim. Do noivo e da noiva. E o Senhor tocou meu coração de estar gravando ela assim, de uma maneira simples, em casa. E eu lembrei muito de você e a gente estava pensando e meditando nisso, como que o Senhor tem clamado mesmo por esse retorno da noiva, né? A centralidade de Cristo, esse retorno da igreja. Por tantas pessoas também que foram tão machucadas pela estrutura, pela denominação em si, né? E como o Senhor tem, como o Espírito tem colocado e gerado isso no nosso coração de tirar pessoas dos escombros, sabe? Esse tem sido o nosso clamor, né? E na simplicidade mesmo das coisas, né? Porque hoje eu creio que a simplicidade, como você falou, ela é uma chave mesmo para que nós possamos permanecer escondidos nele e revelar e manifestar a vida dele, né? E existem muitos filhos sinceros, muitas pessoas que sinceras, que estão aí perdidas, mas que amam o Senhor, que são igreja, que são noiva de Cristo, nós temos entendido como esse tempo também o Senhor tem resgatado e tem trazido essas pessoas de volta, sabe? E isso tem queimado muito no nosso coração, e esse alinhamento do Senhor, Deus tem trazido um alinhamento para nós, né? Como igreja, como corpo, como família, e é muito bom ouvir isso que está no seu coração, porque esse é uma referência para nós, de um homem de Deus, de uma voz profética nessa nação, né? E isso, assim, queima o nosso coração, porque a gente faz parte também do legado que você deixou, né? Muitas das coisas que nós temos hoje, né? Nós temos muita gratidão pela sua vida, muito daquilo que nós nos tornamos tem um depósito seu, né? Na semente que você plantou, né? E a gente fica muito feliz de poder estar desfrutando desse tempo e poder compartilhar, né, daquilo que Deus está fazendo. Uma alegria para nós. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E a mesma coisa para a gente, nós temos tanto orgulho e tanta alegria de ver a vida de vocês, né? Eu acho que isso para a gente é o maior presente, né? Ver a maneira como vocês amam Jesus, a maneira como vocês servem a Jesus, né? Eu estava falando um dia desses, eu tenho falado muito, algumas coisas que a gente tem falado, que chega um ponto que a coisa que é mais importante para você não é mais como Daniel, né? Quando Belsazar chamou ele, falou: eu vou te dar o terceiro lugar no reino, eu vou te dar uma capa de púrpura, eu vou te dar uma corrente de ouro e prata. E ele disse: isso aí não enche os meus olhos, mas o que enche os meus olhos. Então, eu acho que hoje existe, até a igreja do modo geral, a gente está pensando, sabe de uma coisa? O que é mais importante é Jesus, é os nossos relacionamentos, manter nossa família, né? Eu acho que esse tempo também, né? Quantas famílias estão tendo a oportunidade de serem restauradas nesse tempo? Quantas casas, quantas coisas. E a gente fala assim: Senhor, nos ajuda a manter o nosso fogo, manter a nossa sinceridade. Um amigo meu estava falando uma coisa interessante no dia desses, que tem que achar a dracma perdida, né? E a dracma perdida você acha dentro de casa, aí depois você convida as pessoas de fora para a festa, né? Então, acho que tem tanta coisa boa que Deus tá nos dando desse tempo, tanta coisa preciosa. E eu acho que eu estava falando, foi ontem que eu nem sei que dia eu estava falando, sobre Raabe, né? Raabe, ela dedicou a vida dela para a casa dela, para a família dela. Ela sabia que vinha o juízo, ela sabia que vinha o dia onde o muro ia desmoronar, e ela falou: sabe uma coisa, eu vou dedicar a minha casa. Eu fico pensando, aquela mulher não pregou para 200 mil pessoas,
ela só pregou para o seu irmão, para o seu filho, para a sua filha, para a sua casa, para o seu tio. Ela só tocou, ela mudou o estilo de vida dela para a sua própria casa. E o Senhor colocou ela na genealogia de Jesus. Isso é loucura, você já parou para pensar nisso? Né? Aquela mulher que ela não pregou para a cidade, ela não tocou a nação, ela não tocou a cidade de Jericó, ela tocou a sua casa. Né? E eu tenho falado, Senhor, nos ensina a voltarmos, sabe, Kleber, para esse evangelho que vocês estão falando aí, esse evangelho prático, tirar essas pessoas que estão debaixo dos escombros. Né? Eu acho que vocês que estão nos ouvindo, o evangelho é maravilhoso. Você que está aí nos ouvindo e nos assistindo, o evangelho de Jesus é real, é maravilhoso. Ele é genuíno, ele é a razão de tudo isso, né? E eu creio que o Espírito Santo está restaurando a igreja nesses dias, e coisas maravilhosas vão acontecer na noiva, na igreja, e nesses próximos anos. Uma das coisas que eu falei hoje de manhã com o irmão, eu falei que o Senhor vai devolver, né, as vinhas que nós perdemos. Mas aonde? Diz ali em Oséias que eu vou te levar para o deserto e ali eu vou devolver para você as suas vinhas. E eu vou restaurar o que você perdeu. Então, eu penso que Deus, nessa hora, está queimando a palha para revelar o fundamento. O que a gente construiu? O que a gente construiu? Foi palha ou madeira? Foi ouro ou pedra preciosa? E quando o fogo vem, o fogo revela a palha e revela o ouro. Né? E quando a palha é queimada, é doloroso. Agora, eu vou ser honesto com você, é doloroso, mas é uma chance, o Senhor está nos dando uma chance. E eu acho que nesses próximos anos, né, eu sou, não sei se a palavra certa é otimista ou cheio de fé, mas eu sou cheio. Eu sei que a igreja tem defeitos, eu sei que a igreja é cheia de mazelas, mas eu tenho, nesses últimos 3 anos, eu sinto que o Senhor tem nos dado, né, eu e April, uma gratidão tão grande. Né? Você estava falando aí, eu e April, às vezes a gente sentamos aqui na nossa varanda esses últimos 2 anos e nós fomos tão encharcados de gratidão. Vocês não têm ideia quanto nós somos gratos por cada um que Deus colocou nas nossas vidas. Nós somos gratos por toda vez que a gente lembra de vocês, com tanta gratidão, com tanto carinho. E parece que o Senhor nos batizou com uma gratidão. Parece que o Senhor nos removeu para nós enxergarmos melhor e falar, sabe de uma coisa? A igreja tem defeito, mas é minha família. Sabe aquela coisa que sua família bagunceira, faz barulho, grita, quando reúne, briga, tudo mais, mas é minha família. E às vezes quando a gente afasta e fala, meu pai, como eu amo a minha família, como eu amo a igreja de Jesus, como eu sou grato pela noiva do Senhor. It's a great mess, é uma grande bagunça, mas é a nossa bagunça, é a igreja do Senhor, e o Senhor vai restaurar. E o Senhor começou até a escrever isso nesse último livro que nós lançamos, que Tomé chegou para Jesus e ele disse assim, chegou para Jesus não, né? Depois da ressurreição, os discípulos chegaram para Tomé e falaram, Jesus ressuscitou. Ele falou, sabe de uma coisa? Eu não acredito. Não tem jeito. Jesus está morto. Eu vi ele ser enterrado. Não tem jeito, eu não acredito mais. E aí Tomé disse assim, só se eu enfiar o dedo no buraco onde Jesus foi traspassado do lado. Só se eu enfiar o dedo nas feridas dele, aí eu vou acreditar. Ele se tornou cético. E um dia aqui, estudando, o senhor começou a falar comigo, Judson, a primeira coisa que o senhor falou comigo, ele falou assim, você acha... Eu não sei nem por que eu estou falando isso, veio no meu espírito de compartilhar isso. Eu acho que algumas pessoas estão precisando ser encorajadas, que Deus vai fazer algo maravilhoso conosco, com a igreja mesmo. E o senhor falou comigo assim, Judson, você acha que... Olha só, eu mandei Miguel, a Bíblia diz que é o arcanjo Miguel, né? Que guerreou por Daniel, lá quando Daniel estava esperando uma revelação. E a Bíblia diz que o arcanjo Miguel guerreou pelo corpo de Moisés. E o Senhor falou comigo assim, você acha que pelo corpo de Moisés
eu mandei o arcanjo Miguel guerrear. Quem você acha que eu vou enviar para guerrear pelo corpo do meu filho, a igreja? O que é que você acha que existe disponível para guerrear em prol de vocês? Para a igreja do Senhor, para a noiva do Cordeiro. Isso é maravilhoso. Quando o Senhor falou isso, eu falei assim, uau, é verdade. Ainda que o corpo de Moisés estava morto, Miguel guerreou pelo corpo dele. Imagina que os céus vão fazer pelo corpo da igreja, ainda que ela esteja aparentemente morta e sem expectativa. O Senhor vai mandar. E lá estava Tomé cético falando, eu não creio mais. E o Senhor falou comigo algo assim que eu até escrevi, o Senhor falou comigo assim, Judson, Tomé se parece com essa geração de hoje. Né? Eu não sei como é que está aí em Floripa, como é que vocês veem, mas em muitos lugares que a gente vai, as pessoas se tornaram céticas com a igreja. Eles dão aquela risadinha, né? Aquela risadinha de ceticismo, né? Eu já vi isso já. Adoração, eu já vi isso já. Cantor, gospel, aquela risadinha que expressa uma ferida e um ceticismo e uma frustração, né? Com tudo, né? E falar, não tem jeito, a igreja está morta, não tem jeito, a igreja, eu não acredito mais. Né? Essa geração que a gente, aqui nos Estados Unidos, é a mesma coisa. Eu acho que o Brasil não está longe. As pessoas se tornaram céticas e acham, não tem jeito, a religião, a igreja não funciona, não tem jeito. E aí o Senhor falou comigo, essa geração precisa do mesmo remédio que eu dei para Tomé. Tomé estava lá dentro da sala, daí a pouco Jesus apareceu para ele, lá onde ele estava. E Jesus virou para Tomé e falou, Tomé, toca aqui, enfia seu dedo aqui onde eu estou ferido, onde eu fui ferido. Enfia o dedo aqui nas minhas feridas. E a Bíblia diz que Tomé caiu no chão de joelhos e disse, meu Senhor e Mestre. E Jesus falou, seja crente, não incrédulo. E aí o Senhor falou comigo assim, o Senhor falou comigo, eu vou curar essa geração cética, dando para eles o meu corpo. Amém. O nosso trabalho não é criar uma plataforma maior, é manifestar um corpo de Cristo. E aí você diz, Judson, mas e as nossas feridas? Mas são as nossas feridas que nos dão autoridade. São as nossas feridas que vão fazer Tomé crer. Porque nós vamos virar para eles e falar, olha aqui, eu fui ferido como Jesus na casa dos meus amigos, mas mesmo assim eu não estou morto, eu estou vivo. Eu fui passado para trás, eu fui roubado, eu fui decepcionado, eu fui enganado, mas eu continuo vivo. Eu fui traspassado na casa dos meus amigos, Tomé, mas eu continuo vivo e continuo sonhando e continuo aqui. Não há razão para você desistir. Então, eu realmente creio que o Senhor está separando nessa hora. Ele está queimando a palha e Ele está nos preparando para sermos corpo. E nós vamos voltar, Kleber. Eu não sei se isso é utopia, se eu estou maluco da cabeça, se é os cabelos que caíram, estão brancos, mas eu creio que nós vamos voltar a viver igreja. Amém. Quando nós olhamos nos olhos uns dos outros e partimos o pão um com o outro, e amamos um ao outro, e perdoamos um ao outro, e servimos. Hey! Oh, quando o Espírito Santo começou a falar essas coisas comigo, eu achei que eu falei assim, acho que eu estou doido. Isso é loucura, não vai acontecer isso, não. Porque o Senhor me levou para João capítulo 13, e o Senhor falou comigo, Judson, presta atenção de Jesus aqui. A Bíblia diz que Jesus, ele... Posso falar mais? Você quer... Claro! Opa! Nós temos mais 20 minutos aí, Júlio. 20 minutos, pronto. Então, Jesus virou para... Jesus, a Bíblia diz assim que Jesus, sabendo quem ele era, que ele estava perto de ser honrado, que Deus ia glorificar ele, Jesus se assentou na mesa com seus discípulos para comer. E na mesa, sabendo que se eu soubesse que a minha hora está perto, que Jesus, que a coisa está acontecendo, que eu vou ser glorificado,
Eu não vou ter tempo. Eu vou falar o seguinte, irmãos, vamos fazer uma série de estudo rápido, porque não tem muito tempo. Mas Jesus pegou uma toalha, cara, e pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. O Senhor falou comigo, Judson, o nível de revelação que você tem é mostrado pelo coração de servo que você carrega. Se você diz que você tem muita unção e muita autoridade, muita revelação, e que você sabe quem você é, mostra pela maneira como você ama o seu irmão. Mostra pela maneira como você serve um ao outro. Mostra pela maneira como você lava os pés uns dos outros. Nesse evangelho não há lugar para justiça própria. Sabe, eu sei que isso vai contra muito do evangelho que está sendo pregado no Brasil, que o homem é bonzinho, mas eu tenho notícia ruim para vocês. Não há um justo sequer. Nós merecemos, isso aqui é assustador, mas nós merecemos o inferno. A gente está indo para o céu por causa de graça. Graça, 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 graça. Oh, Jesus, isso só me faz amar mais o evangelho de Jesus Cristo. Amém. O Senhor vai levantar uma igreja que sabe quem é. E a igreja que sabe quem é não tem medo de pegar balde e pegar toalha e servir a cidade, e servir uns aos outros, e lavar os pés uns dos outros. Há 3 anos que o Senhor tem falado conosco, está na hora de abaixar a nossa plataforma. O ano passado, quando eu estava no Brasil, foi o que eu preguei. Eu preguei sobre o Senhor, falei assim, gente, eu creio que Deus está nos chamando para abaixar a nossa plataforma e transformá-la numa mesa, para que os pequeninos comam. É hora dos pequeninos comerem. É hora dos pequeninos serem atraídos para a mesa. Eu não sei se você viu numa reportagem lá da Austrália, eles encontraram uma ovelhinha que estava perdida por 7 anos. Você ouviu essa reportagem? Não vi, Acho não. que passou no Brasil também. Ela era um cordeirinho e sumiu. Por 7 anos ficou sumida. Agora, quando começou essa praga, ela apareceu toda gorda e cheia de... Só que ela tá cheia de espinhos e coisas dentro dela. E eles vão limpar ela e cuidar dela e remover tudo aquilo. E eu estava pensando, Senhor, será que isso não é uma parábola para nós? Que nessa época onde a gente está vivendo, nós vamos começar a encontrar cordeirinhos que se perderam, que a gente acha que morreu, mas estão aí debaixo. Debaixo da nossa religiosidade, debaixo dos fios, embolou nos fios nossos, das nossas estruturas, e agora nós vamos encontrar pessoas, né? Então eu creio, você rapidinho aqui, eu creio que Deus quer nos levar de volta para um evangelho centrado em Jesus. Amém. Eu creio que o Senhor quer nos batizar com que nós precisamos ser corpo, e eu creio que nós precisamos queimar por relevância e voltar para um evangelho bíblico, não evangelho de fábulas, não evangelho de mágica, mas o evangelho de princípios, de fundamentos, né? Os céus, eu estava falando com irmãos, os céus não respondem a ideias, os céus não funcionam porque nós somos bonitinhos, os céus respondem a princípios, os céus funcionam, eles respondem ao que a palavra de Deus diz. E eu creio nisso, e eu creio que você lembra aquela multiplicação, a primeira multiplicação, o primeiro milagre de Jesus, né? Recordado nas Escrituras, foi a do vinho, né? Transformando a água em vinho. Um dia desses, eu estava pensando, porque eu lembro, vocês, para mim, carregam essa unção, essa graça que a igreja precisa hoje, sabe? Quando eu penso em vocês, eu penso numa geração, um exército, um espírito voluntário. E eu estou escrevendo um livro que chama Inteligência Estratégica, e eu falo um capítulo sobre isso, e nesse capítulo não tem como não lembrar de vocês naquela época, da geração. O pessoal sempre fala do avivamento daquela época, do povo rolando no chão, gritando, mas nesses dias, sabe o que eu estou olhando aqui? O que enchia o coração de Deus de alegria eram aqueles irmãos que chegavam 4, 5 horas antes para o ambiente, com vassouras,
varrendo o chão, saíam dali 3, 4 horas depois com um sorriso deste tamanho, que corriam para nos ajudar. Eu tinha um fusquinha, você lembra da abobrinha que eu tinha? Nos ajudava. Você lembra daquele fusquinha abobrinha? Que nos ajudavam a carregar as coisas, a servir, aquele espírito voluntário que atraiu a glória de Deus. A gente acha que foi a nossa pregação alta, ou o nosso som, mas o que atraiu o Senhor é o que continua atraindo Ele hoje. Um coração contrito e quebrantado, um espírito voluntário. O Senhor tem me falado muito desse espírito voluntário de volta à igreja. A igreja vai ser sarada e ela vai ser batizada com o espírito voluntário. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Todo sentido, todo. Esse espírito. E eu fico pensando sobre a multiplicação, a transformação da água em vinho. Ali na transformação da água em vinho, eu sempre pensei no milagre, nas vasilhas, já preguei 1 milhão de vezes sobre aquilo, mas nessas últimas semanas eu estava pensando sobre os servos que carregaram a água, que encheram o pote com água. A mãe de Jesus virou para eles e falou: obedece e faz tudo que ele mandar. A Bíblia não diz que eles falaram nada, que eles reclamaram, que eles murmuraram. Eles simplesmente ficaram calados e obedeceram. Agora eu pensei, imagina aqueles servos caminhando de um lado, do outro lado da sala, carregando um pote cheio de água, porque eles mesmos encheram de água. E eles pegaram, encheram a vasilha e eles estavam levando. Eles pensaram: meu pai, eu perdi meu emprego, eu estou frito, eu estou doido. Na hora que eles viraram lá na caneca do mestre-sala, o mestre-sala bebe e arregala os olhos e diz para eles: onde vocês arrumaram isso? Eles pensam: oh, meu pai, agora eles vão me matar. Aí ele fala: onde você arrumou esse vinho maravilhoso? E aí eles olham um para o outro e pensam assim: a gente viu acontecer. O Senhor tem me falado muito desse coração de servo, que os servos vêm primeiro, os servos experimentam primeiro, os servos veem o sorriso do Senhor primeiro. Eu creio em uma igreja que vai ser restaurada nesses fundamentos. Uma igreja que cai na graça dos vizinhos, onde as pessoas falam: ainda bem que a gente tem uma igreja aqui perto, porque eles nos servem e eles trazem paz e eles liberam graça no nosso ambiente e no nosso lugar. Então, eu não sei se eu estou ficando doido, mas eu creio que o Senhor quer essa igreja, cara. Essa igreja alinhada, o coração do Senhor. O Senhor não está, alguns dizem, o Senhor está punindo a igreja. Não, ele está abençoando a igreja. Se for disciplina, é um presente de Deus, porque ele disciplina só filho, só quem ele ama. E se ele está fazendo, é porque ele ama demais a igreja. Então, eu estou grato ao Senhor, e eu creio que nós seremos batizados com o espírito de voluntariedade nesses próximos dias. Nós vamos apaixonar pelo Evangelho de novo. Amém. Ô, Judson, a gente tem mais uns 10 minutinhos e eu queria que você orasse por nós, por todos aqueles que estão acompanhando. Existem muitas pessoas aqui de Floripa, do interior, lá de Criciúma, Içara, pessoal de Curitiba, muitas pessoas e até aqueles que estão seguindo você também. E eu queria que você orasse por nós. Quero deixar esse recado a todos os irmãos aí que não se inscreveram ainda aí no nosso canal do YouTube. Nós estamos lançando as músicas do CD Doce Amor e hoje à noite nós vamos lançar a música que a Leila gravou com o Judson, Amor Envolvente. Então você acessa lá, e você que não segue a gente no Instagram, segue lá ainda. Nós estamos liberando conteúdo cristocêntrico, voltado para fundamento, sem maquiagem, de fato a essência pura. Então você nos segue lá. Eu queria que você encerrasse, Judson, esses 10 minutos que nós temos, orando por nós aqui. Amém? Amém, amém, amém. Glória a Deus. E depois manda um tag para mim, para a música, para me ouvir também, por favor. Que eu quero ouvir, eu vou... Por favor, coloca. Pode deixar. Eu, antes de orar, eu só queria liberar para você que está nos assistindo aí. Tem um texto, nós estamos em transição, né? A igreja está transicionando.
em Lucas, quando eu falo sobre isso nesse livro que eu estou escrevendo, que em Ezequiel, capítulo 1, quando os céus se abriram, a primeira coisa que Ezequiel viu foi uma terrível tempestade, né? E às vezes, quando Deus está fazendo algo novo, a primeira coisa que a gente vê é a tempestade, e a gente se assusta. Jesus estava levando, olha, Jesus vira para os discípulos e fala assim, despede das multidões, né? Parece que o Senhor fez a mesma coisa com a gente, mandou a gente despedir das multidões e focar e outras coisas. E Jesus falou com eles, entra no barco, em Lucas 8, 22, e diz que eles entraram no barco, e Jesus falou, vamos passar para o outro lado, vamos transicionar para o novo que eu tenho. E aí diz que Jesus adormeceu e abateu sobre eles no lago uma grande tempestade com fortes ventos de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam o risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordá-lo, dizendo, mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou, repreendeu a tempestade, a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Amém. Nesses dias eu acho que a nossa oração é para dizer, Senhor, levanta-se em nosso favor. E ele vai repreender a tempestade. E é ele. Eu descobri que não existe perfeita paz sem Jesus no barco. Não existe perfeita paz sem Jesus estar com a gente. Então, eu creio que muita gente está inquieta, uneasy, né? Apavorada. Você assiste um jornal aqui nos Estados Unidos, você surta. É tanta coisa louca, né? E nessas horas eu tenho uma escolha. Ou eu fico desesperado, eu corro para Jesus, falo, Jesus, gera perfeita paz nesse ambiente. Amém. Gera perfeita paz. Então, eu queria, Pai, em nome de Jesus, olha que grande privilégio, Pai, poder ver os teus filhos, que grande privilégio.